Olá, tu queres saber como é que esta caixa de remédios pode salvar o teu dia? Então não percas este tutorial. Vamos a isso. Como é que os guaches Zimi podem salvar o teu dia? O primeiro passo é ir até uma loja do chinês. Procura no corredor dos utensílios pessoais a zona das caixas para guardar comprimidos. Compra uma caixa pequena com 6 espaços. Não vale a pena ter mais e com menos não vai dar. Já vais perceber porquê. Esta caixinha custou-me apenas 1,25€. Agora, o truque é, em vez de colocar comprimidos para o SOS, vais colocar aqui os guaches IMI para o SOS. A escolha das cores a colocar nestes espaços são óbvias. Em primeiro lugar, tens que pôr o branco. Depois, não podem faltar as 3 cores primárias. O amarelo, o vermelho e o azul. Isso já sabes. E para resolver qualquer situação de emergência, temos que colocar também preto. Repara que fica livre um dos espaços que vai dar muito jeito. E para já, só te digo que não é para colocar a aspirina. Tu podes fazer isto com qualquer marca de guache, é verdade. Mas os guaches Zimi são baratos e trazem uma quantidade generosa de cada cor, pelo que, ao fazeres isto, não vais sentir que podes vir a precisar dessa tinta um dia mais tarde para outra pintura. Para este kit de emergência, não precisas mais do que estas 5 cores e fica completo. E assim, já vai diretamente para o teu bolso e está pronto a usar em qualquer situação inesperada. Eu levo sempre comigo o bloco de desenho e uma lapiseira. É um hábito antigo que me permite treinar o meu traço em inúmeras situações. Por exemplo, quando estou à espera de alguém, quando estou descontraídamente a tomar um chopp num bar ou quando me deparo com uma cena interessante, como por exemplo, neste dia em que estava a passear nesta rua do Cacém e reparei nas traseiras de um antigo convento. Como havia uma zona de sombra e um pequeno muro onde me podia sentar, decidi fazer o esboço dessa paisagem. Os temas de arquitetura permitem treinar as noções de perspectiva e as proporções. Não precisas de muitas medições para conseguir obter as proporções corretas. Basta identificar os 3 grandes blocos que compõem este conjunto de edifícios. Este edifício está enquadrado por uma abundante zona verde e a árvore mais alta que está alinhada com a torre são motivos de interesse e acrescentarão certamente interesse a este desenho. No meu bolso costumo levar também uma borracha para eliminar aqueles riscos que servem de base para qualquer enquadramento, para qualquer desenho e também os outros que não se sabe porquê não ficam no lugar que desejamos. Há sempre algum erro que cometemos e que podemos apagar. O esboço está feito, mas preciso de mais informações para, mais tarde, na calma do meu estúdio, poder dedicar-me a uma pintura mais elaborada, se eu quiser fazer. O esboço não é uma pintura definitiva, é uma base com informação que te pode ser útil quando decidires pegar nesse tema em qualquer outra altura. Eu acabei de fazer os traços que me dão o posicionamento e as formas do edifício, mas esta informação só fica completa com uma referência às cores, e há várias formas de o fazer. Podia escrever algumas notas a lápis no caderno, como o nome das cores e a referência aos tons junto a este esboço. Também podia retirar uma foto com o telemóvel para me apoiar. É uma forma simples. Mas é neste momento que o kit de sobrevivência com as cores IMI, que eu tenho no bolso, me vai salvar o dia. A juntar a este kit de 5 cores, tenho um daqueles pincéis que incorporam um pequeno reservatório de água. Assim, tenho tudo o que preciso para retirar no local os apontamentos de cor que me vão dar mais tarde as melhores indicações para o tal trabalho mais definitivo sobre este tema. O 6º espaço, que deixei livre na caixa de remédios, é para colocar um pouco de água que tenho no reservatório do pincel. Seja a guache ou aguarela, a água é fundamental para reativar as cores base. Utilizo a tampa da caixa SOS para fazer as misturas. E voilá! Estou a pintar este convento sem ter planeado uma saída. Não preciso de arrastar comigo a vasta panóplia de materiais que juntamos quando preparamos uma saída para pintar no exterior. As vantagens de utilizar este kit para retirar notas de cor em vez de uma foto são muitas, mas eu destaco aqui aquelas que considero mais importantes. A primeira é que, ao pintar no local, ao olhar para o tema ao vivo, estás a treinar a forma real de resolver problemas na pintura. E quando fores a trabalhar em casa, já levas contigo essa experiência. A segunda é que as cores da foto são distorcidas pela capacidade do sensor do telemóvel ou da máquina, enquanto que as cores pintadas no local levam a tua impressão desse momento. Este esboço a cores é também importante para começares a fazer as primeiras comparações de cores e tons reais neste desenho.
Por último, ao utilizares este kit de 5 cores ao vivo, vais melhorar certamente a forma de entender as misturas possíveis com as cores primárias e, para além disto tudo, tenho a certeza que te vais divertir imenso. Vê como o esboço rápido efetuado com os guaches apresenta cores mais vivas e contrastantes do que a imagem filmada. Mais tarde, podes utilizar o esboço para te apoiar numa obra tão elaborada como entenderes, utilizando aguarelas, óleos, acrílicos, etc. Eu vou exemplificar essa possibilidade elaborando um desenho num outro sketchbook. Fiz um desenho prévio a caneta com tinta de arquivo para não borratar com a água. E, em vez de mudar de material, vou utilizar as 18 cores dos guaches Zimi que tinha colocado num prato, assim que recebi a caixa pelo correio. Se quiser saber as vantagens de colocar estas 18 cores num prato, vê o tutorial que te deixo aqui em referência. Agora, a escolha das cores a utilizar no desenho é efetuada tendo como referência o esboço feito no local. Ao fazeres isto, vais verificar que a pintura do tema é muito mais intuitiva do que se estiveres a olhar nesse momento para uma foto. Isto porque tiveste essa experiência real ao vivo no local. Ao utilizar o esboço inicial como termo de comparação, tens também agora a possibilidade de ajustar uma cor ou um tom que na altura verificaste não está completamente do teu agrado. O facto de teres agora mais cores à tua disposição, 18 em vez de 5, torna mais simples conseguir uma matiz que no esboço conseguiste através de uma mistura mais trabalhosa. Neste exemplo, isso nota-se sobretudo na pintura das árvores, pois agora temos um bom conjunto de verdes disponíveis diretamente na paleta. Como te lembras, o verde não faz parte das cores que colocámos no kit SOS. Olhando agora para o caderno de esboço que estou a utilizar. Este papel tem apenas 110 gramas por metro quadrado, o que é relativamente fino para guache. Por isso, não poderia fazer uma pintura muito elaborada, mesmo que fosse essa a intenção. Mas isso não importa, porque o que eu pretendo com este exemplo é mostrar-te como é que, com os guaches Zimi e com uma caixa de remédios, podes capturar a essência de um tema em pleno ar livre, mesmo sem estar planeado. E como sabemos, a inspiração pode aparecer quando menos se espera. Aproveita esta pequena dica e garante que não vais desperdiçar a oportunidade de pintar um tema que te agrade, onde e quando quiseres fazê-lo. Faz boas pinturas sempre! Chegamos então ao fim deste tutorial, que é o último desta série sobre os guaches Zimi. Em referência, deixo-te os links para teres acesso a estes 4 vídeos onde eu abordo a temática dos guaches Zimi. E deixo-te aqui também este link, que eu acho que é aquele que é o mais importante, para começares esta aventura de conhecer e explorar o potencial dos guaches Zimi. Não te vais arrepender. Se gostaste deste vídeo, dá um like, subscreve o canal e ativa o sininho, porque aqui neste canal a arte é mais simples, é mais prática e é feita para ti. Obrigado.